Estamos de volta com o Panorama TVC e o assunto agora é a lei que amplia para até 40 anos a pena para o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres com um contexto de violência doméstica ou de gênero. A lei, que foi sancionada no dia 9 de outubro, agora há poucos dias, também agrava as penas de outros crimes praticados contra as mulheres. Sobre esse assunto, eu converso com a advogada Isabela Borges, que é especialista na defesa de mulheres. Doutora Isabela, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês para tratar sobre esse assunto tão relevante e importante para a nossa sociedade. Exatamente. Doutora, a gente está falando da lei número 14.994, que promove aí modificações em várias outras leis, Código Penal, Lei de Execução Penal, a Maria da Penha, a fim justamente de coibir a violência praticada contra a mulher. São várias as mudanças. Uma delas é que o novo texto define o feminicídio como um crime autônomo. Ele está ali tipificado num artigo específico agora, né? Sim. Como é que era antes e qual que é a importância dessa mudança? Bom, primeiro é muito relevante falar que essa lei ela é nomeada como pacote antifeminicídio, né? E isso é muito importante porque o Brasil ele é um país que tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Ou seja, é o país que mais mata mulheres no mundo em razão da condição do sexo feminino, em razão dela ser mulher, né? É diferente de uma violência praticada contra um homem, que é geralmente através de uma violência urbana. Não, as mulheres estão sendo mortas por seus, na maior porcentagem dos casos, por seus companheiros, por seus parceiros, dentro de casa e em razão simplesmente delas serem mulheres. Então, antes, o feminicídio, ele era uma qualificadora do crime de homicídio e ele tinha uma pena de 12 a 30 anos. Então, agora, como crime autônomo, né, ele tem uma pena de 20 a 40 anos, ou seja, uma pena bem alta, aumentou a pena. E essa mudança, ela representa uma importância que o legislador está dando para esse crime, uma visibilidade para esse crime, ressaltando que é necessário essa repressão, né, para a prevenção, para que esses crimes não mais ocorram, considerando que o Brasil tem essa taxa tão alta de feminicídio, de morte de mulheres, né? Mas eu gostaria também de ressaltar que somente essa repressão não é suficiente, né? Eu não sei se todos concordam com isso também, mas isso é um debate muito amplo dentro do direito, que é importante sim nós darmos a visibilidade para o crime, para aumentar as penas, aumentar né? as penas, ter a devida repressão, mas a gente tem que considerar que a violência contra as mulheres, o feminicídio, a violência de gênero, tem razões estruturais. Tem razões históricas e culturais, né? Então, a gente precisa muito trabalhar a prevenção. Somente a repressão dos agressores não é o suficiente, mas é claro que essa é uma conquista importante também. Doutora, e quando a senhora fala de prevenção, a gente está pensando política pública. Exatamente, nós estamos falando de políticas públicas, de trabalhar esses assuntos nas escolas, de uma mudança cultural, né, realmente da nossa sociedade. Porque o crime contra as mulheres acontece devido a essa desigualdade de gênero, devido à subjugação de mulheres, devido a enxergar as mulheres como objetos, né, inferiorizá-las, né, se ela é um objeto, então eu posso fazer o que quiser com ela, eu posso controlá-la e em decorrência disso eu posso matá-la. O feminicídio, ele é a violência mais grave e é a decorrência de um ciclo de violências contra as mulheres, né, que inicia geralmente da violência mais leve, a violência psicológica, a ameaça, e vai progredindo até o estopim, né, que é o feminicídio. Doutora, além da mudança na pena do crime de feminicídio, essa nova lei traz também o aumento de penas para outras circunstâncias. Por exemplo, a questão deixa eu achar aqui... Da lesão corporal. Lesão corporal e também os crimes de honra, né? Sim. Explica pra gente como que a gente está agora a partir dessa nova lei. Sim, além do aumento da pena do feminicídio, essa nova lei ela provocou diversas alterações, como você disse, na lei de execução penal, na lei de processo penal também, na lei de crimes hediondos. E o crime de lesão corporal, ele teve a sua pena aumentada para 2 a 5 anos. A lesão corporal simples, ela tem uma pena de 1 a 3 anos, então foi um aumento relevante de pena.
Os crimes contra a honra, que é a injúria, difamação e calúnia, também tiveram sua pena aumentada para o dobro. E o crime de ameaça também teve sua pena aumentada para o dobro quando cometidos contra as mulheres em situação de violência doméstica e em razão da condição do sexo feminino. Então é um aumento de pena relevante. E o crime de ameaça também, antes, ele dependia da representação da vítima. E agora, com essa alteração legal, ele não depende mais da representação da vítima. Isso é considerado um avanço. Divide opiniões ainda, mas é considerado um avanço porque não tem uma barreira para a vítima acessar a justiça, não tem mais um critério para ela acessar, não depende da representação. Porque muitas vezes a mulher fazia o boletim de ocorrência da ameaça e falava, não vou representar agora, e deixava passar muito tempo, e aí não era instaurado o inquérito, essa pessoa não era investigada, não respondia pelo crime. Verdade. E agora, com o aumento da pena, e sem independente de representação, é uma relevância, assim, para a investigação e para a punição também desses crimes. E proteção dessa mulher, e né, proteção doutora? dessa Que mulher, ela poderia sem dúvidas. voltar a ficar vulnerável à situação de violência ali nesse período se ela não fizesse representação. Né? Com certeza. Voltando aos casos de feminicídio, tem casos em que a pena é aumentada. Por exemplo, quando o crime é praticado durante gestação ou contra adolescentes ou idosos. Explica pra gente como é que são essas questões. Sim, além do aumento da pena do feminicídio para 20 a 40 anos, também tem aumento da pena de 1/3 até a metade quando o crime for praticado contra mulheres na gestação ou logo após o parto, nos 3 meses após o parto, que é uma situação de extrema vulnerabilidade, ou quando o crime for praticado na presença dos familiares, de crianças e de idosos também. Isso é algo muito relevante, né? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher atinge a mulher e acaba também repercutindo em toda a família. A criança que está presenciando essa violência, ela também está sendo violentada indiretamente. Ela também está trazendo problemas psicológicos nesse sentido. Então, é uma alteração, sim, relevante. É como eu disse, o legislador está dando a visibilidade e a importância para esse tema, né? Está ressaltando aos nossos olhos isso e tendo a repressão. Mas volto a ressaltar que somente a repressão é insuficiente. A gente precisa falar também sobre prevenção, sobre prevenir com políticas públicas, com medidas educacionais, porque a violência de gênero é uma violência estrutural, cultural, que está impregnada na nossa sociedade, infelizmente. A lei, na verdade, ela vem atuar nesse caso extremo, né? Exatamente, nesse caso extremo. E falando sobre os condenados, aqueles que são condenados por feminicídio, crime contra a mulher, parece que a mulher ganha mais um fator de proteção, por exemplo, se essa pessoa está presa, ela oferecer ainda algum tipo de ameaça, né, de situação de violência à vítima, a vítima pode solicitar que essa pessoa vá para um outro presídio mais distante, né? Sim, se essa pessoa foi condenada por um crime praticado de violência contra a mulher, ameaça, lesão corporal ou tentativa de feminicídio, independente do crime que for em razão da violência doméstica e da violência contra a mulher, ele vai ser transferido, isso foi uma alteração na lei de execução penal, para uma penitenciária diversa do domicílio da mulher. Então, ou seja, ele está sendo transferido para longe dela, porque em situações de saídas temporárias, ele não vai estar no mesmo local e não vai oferecer um risco para ela. Então, é uma medida que traz uma maior segurança para essa mulher. Além disso, teve outras alterações na lei de execução penal também, como, por exemplo, quando for o momento da progressão de regime, ter a tornozeleira eletrônica também, né, para ter essa monitoração desse reeducando que está ali cumprindo a pena, considerando que ele cometeu um crime de violência contra a mulher, ele está saindo da prisão e ele ainda pode oferecer algum risco ou ameaça para essa mulher. E também a progressão do regime da pena, ela também está mais alta, a porcentagem de pena que ele tem que cumprir para progredir o regime da pena. Está em 55%. Né? Então, quando antes a gente era 50%, né? Antes era 50%. E quando é um crime cometido sem violência ou grave ameaça, é 30%. Né? Então, é um aumento também relevante de cumprimento da pena. Bacana. Pra Como progredir. A senhora mesmo colocou, a lei vem dar esse amparo, mas a gente precisa também ficar atento ao que o poder público vai oferecer de amparo para essa mulher, né, no caminhar da vida dela aí, para ela não ficar tão vulnerável a casos de violência e a outros casos também, né? Sim, doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado para quem está nos assistindo, se porventura conhece alguém que passa uma situação de violência ou seja vítima de uma situação de violência, que órgãos procurar, onde que ela encontra esse apoio inicial? Sim, com certeza. Eu gostaria de deixar uma mensagem que é muito relevante denunciar e buscar ajuda.
Se você está em uma situação de violência, se você conhece alguém, não deixe de denunciar, procurar a Delegacia de Defesa da Mulher. Em São José do Rio Preto, nós temos o CRAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher Integral, com psicólogas, assistentes sociais, advogadas. Nós temos também a Defensoria Pública. E é muito importante denunciar e solicitar a medida protetiva. Na nossa cidade, em São José do Rio Preto, hoje, todas as mulheres que possuem medidas protetivas, elas não foram mortas. Os crimes de feminicídio que estão acontecendo são de mulheres que não denunciaram, que não buscaram ajuda. Isso em nossa cidade, né? Nós temos essas estatísticas. Inclusive uma vara da violência doméstica. Sim, aqui, nós temos uma vara da violência doméstica. Então, essas medidas protetivas em 48 horas no máximo, elas são concedidas e é realmente um instrumento muito relevante de proteção. Então, se você é vítima ou conhece alguém, procure denunciar e busque ajuda. E para quem não está nessa situação, mas conhece alguém, é importante sermos rede de apoio, estarmos ao lado dessa mulher. Isso é fundamental. Perfeito. A doutora citou aí vários órgãos onde as denúncias podem ser feitas e eu vou dar serviço aqui com os telefones. DDM, Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Rio Preto. O telefone é o 3233-2910. Tem também a Central de Atendimento à Mulher, pessoal, que é o Ligue 180, um serviço que funciona 24 horas por dia. Casos de emergência, a Polícia Militar também pode ser acionada, 190. E o CRAM Rio Preto, que é justamente esse centro de referência aí de atendimento à mulher aqui de Rio Preto, temos 2 telefones, 3222-2041, que é a unidade 1, e o telefone 3363-4071, que é a unidade 2 do CRAM, e fica lá na região norte da cidade. Doutora, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Portas abertas da TV Câmara para a senhora sempre, para a gente falar sobre esses assuntos, sobre essas orientações, né? Eu que agradeço, Vivian, o espaço, a contribuição e pela importância de trazermos esse tema aqui para instruir toda a sociedade. Eu que agradeço. Muito obrigada.